Como é bom estar aqui. Estou em casa. E quero agradecer a Deus, aos meus pastores e a cada um de vocês por essa casa tão linda, cheia da presença do Espírito Santo. Porque nós somos a igreja de Deus, o povo que ama ao Senhor. Eu vi minha pastora Sônia orando que ela não queria parar de orar. Eu falei, que delícia entrar na presença do Senhor, a gente não quer sair, né? Quero agradecer a Deus pela minha discípula Érica, é minha secretária, ela que lembra de todas as programações que tem, pode ser qualquer uma. Ela vai e me manda e fala obrigada, vou te colocar como minha secretária. Amados, nossa leitura de hoje e aprendizado no Senhor está no livro de Juízes. Gostaria que você abrisse no último capítulo 21, obrigada. E no último versículo, não é o nosso texto, mas eu gostaria de abrir com ele, porque é algo muito forte que a gente vai falar aqui. Juízes 21, 25. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Você pode fechar os seus olhos e adorar. Paizinho querido, eu estou aqui. E o Senhor está aqui também. E que o Senhor fale aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, para este povo, Senhor. O que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai, que seja revelado aqui. Que não saia nada de mim, mas tudo do Senhor. Amém? Quando eu entrei no meu quarto, eu pedi ao Senhor, fechei a porta, e Deus que vem em secreto me compensa. Falei, Senhor, o que o Senhor tem para aquele povo? O Senhor quer falar comigo e com você. Para quem chegou aqui, acredito que muitos não vieram. Mas você que está aqui, Deus tem algo especial para você e para mim. Amém? Glória a Deus. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Difícil isso, né? Nós temos um pastor. Mês das mães. Mãe representa a autoridade. Todo mundo aqui tem uma mãe. Ou teve. Todo mundo aqui foi gerado por uma mãe. É? Mãe é aquela que protege, aquela que dá direção, aquela que cuida. E nós temos também os nossos pastores. Eles representam também a autoridade sobre a nossa vida. E eu quero falar um pouquinho sobre a autoridade. E nesse tempo aqui, cada um fazia o que queria. Mas o nosso texto base está em Juízes 20, um capítulo antes. Versículo 17 em diante. Mas eu gostaria que você entendesse um pouquinho do resumo que eu vou fazer aqui, para que você possa compreender essa guerra que houve. Não precisava, mas houve. Um levita que morava no monte, ele trouxe uma concubina, mas ela foi infiel a ele. E passado 4 meses que ela já tinha ido para a casa do seu pai, depois de ser infiel a ele, ele foi buscar ela. E chegando lá, o pai dela se alegrou. Cuidado com a distração. O pastor falou aqui, eu falo isso lá na igreja. Distração é uma desgraça. Pastor, essa palavra é forte, mas é forte mesmo. Quem distrai fica sem a graça de Deus. Você vem celebrar e você sai vazio. Você não recebe nada, porque você se distraiu com a roupa do irmão, com o cabelo, com o sapato. Você se distraiu com qualquer coisa. Distração é algo muito forte. Esse levita, ele foi lá buscar, mas o pai dessa moça pediu para ele ficar, ele ficou. No outro dia pediu para ele de novo, ele se distraiu. Ele tinha uma meta, buscar a sua esposa, a sua concubina. E ele ficou novamente. No terceiro dia de novo, o pai, ele levantava cedo para sair, e o pai pedia para ele ficar mais ali. E ele ficou. Quando ele decidiu se levantar, já era tarde. Estava já caindo já a tarde. Ele falou, não vou ficar mais, vamos embora. Mas ele teve que parar à noite.
E quando ele teve que parar à noite, ele não saiu de manhã cedinho, ele ficou em Gibeá. E lá os homens estavam como Sodoma e Gomorra, pervertido. Então o moço pediu para ele ir para casa, sair da praça e entrar na casa, ficar ali. E ele foi, mas bateram naquela porta. Então pediram aquele levita para fora, igual pediram lá a respeito dos anjos em Sodoma e Gomorra. E aquele senhor que morava naquela casa, ele disse assim: não, eu tenho uma filha virgem, tem a concubina aqui do levita, não faça isso com ele. Eles não ouviram. Mas o levita conseguiu tirar sua concubina para fora. E ao tirar, fechou a porta. E eles abusaram daquela mulher a noite inteira. Eu acho essa passagem tão terrível. É uma das passagens mais difíceis para a gente ler. Porque nós que somos mulheres aí, né? Falando um pouquinho aí para a mãe. A gente começa a pensar o que uma mulher passou a noite toda na mão daqueles vadios, a Bíblia diz. Já de manhã cedinho, ela chegou na porta da casa e segurou ali, no pé da mão da porta, e ela ficou segurada, mas ela não tinha força. E ao sair pela manhã, aquele levita viu a sua concubina ali. E ele chamou ela, mas ela não tinha força, não respondeu. E ele colocou ela e levou para casa. Ao chegar em casa, ele cortou em 12 pedaços ela e distribuiu para Israel, para cada tribo. Todos ficaram sabendo. Eles ficaram revoltados com a situação. E eles foram até o povo de Benjamim, os benjamitas, porque eles queriam justiça, mas eles queriam só aqueles homens. Mas eles não deram. Então a guerra começou e a gente vai entrar no nosso texto. Cuidado com a distração. Deus quer falar comigo e com você. Amém? Glória a Deus. Juízes 20, 17. Israel, sem os de Benjamim, convocou 400 mil homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Eu não vou ler, mas os de Benjamim eram 26.700 homens, mas Israel era 400 mil homens. Olha só o que aconteceu. 18. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Está certo perguntar ao Senhor? Está correto. Quando eu comecei a ler esse texto, um devocional na minha casa, eu não compreendi a forma que Deus estava tratando com aquele povo. Então eu voltei mais uma vez para ler os capítulos anteriores, porque cristão lê a Bíblia do começo ao fim, volta de novo e lê. Eu aprendi muito isso aqui com o pastor Domingo. Oração e leitura da Bíblia é algo que a gente fala todos os dias na igreja. Então quando eu comecei a ler, eu esqueci um pouco da história e eu voltei para me entender o porquê Deus trabalhou dessa forma. Ele disse: Judá. 19. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22 mil israelitas no campo de batalha. Ei, eu não posso ir até Deus só quando eu quero ou só quando eu preciso. É fácil. A gente faz muitas vezes isso. Eu quero, eu entro para orar. Eu preciso, eu vou orar. Eles viviam como queria Israel. Não tinha rei. Eles viviam como eles queriam. Como você tem vivido? Muitas vezes a palavra é pregada, culto após culto, mas você diz assim: eu sou dono de mim, eu faço a minha vontade. A minha vontade e a sua é o que menos importa. É a de Deus que tem que prevalecer. É a de Deus. Eles buscaram a Deus. Deus respondeu.
Judá vai primeiro. Eles já acreditaram: vamos vencer. Naquele dia, quantos morreram? 22.000. Aí os benjamitas eram 26.700. 22.000. Buscar só a Deus quando a gente precisa, não adianta. Não vai ter resultado. Talvez você tenha buscado ao Senhor pela sua necessidade, mas entrar na presença para falar com Ele sem ter atitude, não vai adiantar. Não vai. Talvez você tenha orado e não tenha sido respondido. E ao longo desta passagem você vai entender qual é o meu papel e o seu como igreja do Senhor. Amém? 22. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor: devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Ei, eles entraram de novo, eles insistiram e eles choraram. E entrar na presença de Deus para pedir, vai ter resultado? Não vai ter resultado. Ana ia de ano em ano. Ela devia chorar todos os anos, porque Penina a perturbava. Mas enquanto ela ia, entrava lá e pedia por um filho, e chorava, e não comia, e reclamava com seu esposo, ela não teve resultado. Ela precisou dar um outro passo para receber um resultado. Você lê Bíblia, você sabe qual é o meu passo. 24. Eles se animaram. O Senhor falou: vocês devem atacar. Estava certo o que eles iam fazer, era justiça. O Senhor tinha confirmado: está certo, vocês vão, Judá primeiro, vocês devem fazer isso. Estava certo. 50% sou eu, 50% é Deus. 50% sou eu, 50% é Satanás. Deus já tinha feito a parte dele. Ele já tinha falado: dessa forma, vocês devem. Mas eles não fizeram a parte deles. 24. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. 40.000 de Israel perdeu a vida. 40.000 perdeu a vida. Irmão, talvez é até certo o que você está fazendo, mas se não for da forma certa, não vai adiantar. Você atrai mal para você. É certo eu receber um convite de uma igreja e ir num encontro com Deus e passear numa igreja num dia de festa. Tá certo você ir na casa de Deus, num encontro, num retiro. Tá tudo certo, isso é de Deus. Mas você chegou no seu pastor, falou: pastor, eu recebi um convite. Pastor, eu estou sentindo uma necessidade de ir, e aqui ainda não tem um encontro, não está na data, e eu estou em urgência. Pastor, me abençoe. Pastor, domingo me convidou. Eu falei para ele: só um pouquinho, eu vou falar com ele. Falei para ele: me abençoe. Pastor me convidou, abençoe. Antes de vir, me abençoe. Ele me abençoou. Ei, autoridade. Autoridade. Deus quer falar sobre a autoridade nesta noite comigo e com você. Autoridade. Você pode fazer o certo, mas se não for da forma certa, nunca vai dar certo. 40.000 morreram de Israel. (26) Então todos os israelitas, todos, diga todos,
subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia eles jejuaram, diga jejuaram, até a tarde. Irmão, não é a quantidade, irmão. Ontem eu estava dirigindo o carro, depois do almoço, saí, deixei meu filho na escola, e uma alegria veio tão grande no meu coração, e eu falei, eu vou jejuar ao Senhor. Por quê? Pela minha família, pela igreja, não em gratidão ao Senhor. Mas que jejum maravilhoso. E eu falei, Senhor, para onde eu estou indo? Aquela irmã, ela vai vir com uma coisa que eu vou desejar, eu vou pagar um preço. E foi assim. Ela chegou com uma empadinha recheada com leite moça e coco. Eu nunca comi aquilo, mas também eu disse para ela, depois eu vou comer. Embrulhei, guardei na minha bolsa. Eu estava jejuando em gratidão, Senhor. Você tem jejuado? Agradecendo ao Senhor? Ou você tem só reclamado? Você tem murmurado? Não consigo nem avançar se eu murmurar. Não consigo subir de nível se eu reclamar. Tudo tem um propósito. Tudo. Eu estava em Caldas Novas. Entramos no Atacadão. Quando foi isso à noite, quando a gente foi sair, que ligou, o carro não queria pegar. Meu Jesus, à noite, na hora da gente deixar a compra lá e sair para passear com as crianças. Não! Na hora assim me apertou. Eu falei para o Rodrigo, eu vou no banheiro. E fui. Chegou lá, eu olhei, ao sair daquele banheiro, eu voltei, tranquei a porta, falei, não tem ninguém, aqui é o meu secreto com Deus. Falei, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, eu sei que o Senhor tem um propósito nisso, obrigado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28, todo mundo sabe, todo mundo está cansado de ouvir, mas é prática, não é ouvir, é praticar. É praticar. Se todas as coisas cooperam, é todas. Sabe o que é todas? Todas. Boa, ruim, tudo. É tudo. Ele que falou. É tudo. Ao chegar no carro, Rodrigo deu uma olhada na garantia da bateria. Falou, olha, falta um pouquinho de tempo. Chegou lá um irmão, né, da assistência. E aí ele deu uma carga e ele olhou e falou para ele, tem uns dias, já para vencer a garantia. Tem uns dias. Mas falou, aqui em Caldas Novas não tem não. Ele falou. No outro dia, de manhã, Rodrigo ligou. Tinha assistência lá em Caldas Novas. Vamos fazer um tour, conhecemos o outro lado que a gente não conhecia. Veio a bateria nova para o nosso carro, sem gastar R$1. Irmão, mandamos o Davi, o José para o quarto, lá para o frete, lá de Uber, ficou eu e ele, agradecendo o Senhor. Irmão, agradece, é o segredo. Talvez você está deixando de fazer isso. Agradece pela sua família, pelos seus filhos. Agradece, irmão. Talvez você está só reclamando, aí não vai andar mesmo. Seu filho não vai mudar, seu marido não vai mudar, irmãos. Sabe quando que meu casamento mudou? Quando eu descobri no capítulo 21 do livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, a culpa é minha. Ela falou, não era do Dave. Quando eu li isso numa mentoria na igreja, em roda, eu falei para as mulheres, a culpa é minha, não foi dele. O fracasso que ele teve, a culpa é minha. Irmãos, aquele dia em diante, eu ainda estou na lua de mel. Quer viver isso? Diga, a culpa é minha. Para de olhar para o outro e culpar o outro. Eu não sei para quem Deus está direcionando isso, mas esse é o meu testemunho. Enquanto eu não respeitava meu esposo, eu não tinha nada com ele. Eu tinha que esforçar, ganhar meu dinheiro, fazer tudo à força, comprar tudo à força. Era pastora, era. Mas quando eu descobri que a culpa era minha, do fracasso dele, eu não fui sábia. Eu disse isso para ele e comecei a honrar ele a minha vida toda. Eu dizia, nunca vou ser tratada como uma princesa que eu gostaria. Hoje eu sou. Quer ser, irmã? Quer ser, mamãe? Você não é só mamãe, mulher. É mês especial. Você é mulher. Você é esposa. Você é. Deus quer
abençoar a tua vida. E os varões vai gostar. Porque quem não gosta de honra, né? Deus mandou as mulheres honrar os maridos. O homem gosta disso, de ser admirado. Deus quer mudar muitas histórias hoje aqui. Deus quer, Deus tem. E eu profetizo sobre a tua vida isso. Agradeça, não reclame. Amém? O povo entrou na presença, chorou, jejuou até a tarde. Não é a quantidade, irmã. Consegue 6 horas, faz 6 horas. Consegue tirar só algo que você gosta muito, tira. Mas faça ao Senhor com alegria. E apresentar holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. Oh, amado, foi isso aqui que Ana fez. Ela entrou e falou: Senhor, se tu me deres, eu te dou. Se tu me deres, eu te devolvo. Para alguém que queria tanto ter um filho, eu não consigo nem imaginar eu ficar distante, porque eles iam de ano em ano. Devia ter distância. Eu não poderia estar todo dia. Eu tenho uma netinha agora recente, eu tenho 2 no coração e uma recente do Daniel, né? Todo mundo aqui quase conheceu o Daniel. Todo dia eu quero ir lá pelo menos 15 minutos. Eu tenho que ir lá só dar uma olhadinha nela. Eu faço até umas desculpas, levo um presentinho para Isa, alguma coisa. Isso eu tenho que te entregar algo, porque eu quero ver a Rebeca. E eu vou lá, é tão gostoso, né? Mas eu posso imaginar a Ana, ela não podia fazer isso. Mas ela mesmo disse: Senhor, se tu me deres, eu te devolvo. Eu me entrega. Muitas vezes eu e você queremos muita coisa, mas não estamos dispostos a dar nada. Sabe, irmãos, eu vinha conversando com a Érica sobre isso. Érica, pastor Rodrigo está dando oficina do futuro e amanhã ele vai para o Amapá, em Macapá, dar essa oficina que ele tem dado, e as pessoas têm gostado muito no Sicredi. E aí ele falou que vai fazer isso na igreja, vai fazer. E quando a gente às vezes guarda R$102 por 20 anos, vai dar lá, ele falou para mim, 200 mil. Aí eu falei para ela: já pensou? Você pensar, 20 anos é muito. Mas irmãos, eu casei com ele com 20. Eu tô com 43 anos. Eu falei: meu Deus, passou. Se eu tivesse guardado isso aí, eu tava com isso aí, né? Um carro zero, uma casinha de repente, né? E aí, se você não faz, você não tem nada. Se você pensar, você não fez nada. Não pensa, faça. Quando o pastor falou aqui, eu falei: realmente, eu posso fazer isso sem esquecer daquilo. Eu posso planejar, guardar uma previdência, mas eu não posso esquecer de fazer bem. Salmo 112 diz assim: feliz é o homem que teme o Senhor e tem grande, não é prazer, grande prazer em seus mandamentos. Aí também fala: feliz é o homem que é generoso. Tem muita gente que começa a guardar e perde de ser generoso. E Deus abençoa. Ele diz: feliz é o homem, a sua justiça vai durar para sempre. Deus vai só abençoando. Feliz, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, mas todo mundo quer temer o Senhor. Todo mundo quer ter grande prazer nos mandamentos. Todo mundo quer ser generoso. Todo mundo quer ofertar, dizimar, primiciar na vida dos pastores. Primícia é para pastores. Eu não sei se essa igreja vive isso, mas desde que eu ouvi aqui Arão Xavier, na nossa igreja nós somos primiciantes. Nós somos. A primícia minha do pastor está abençoando o SOS. Mas nós já fizemos um propósito. Ela vai vir para o nosso pastor. Na época que a gente começou, a gente estava no papai, fizemos a transição novamente. Ele falou: não, o certo é que dá certo. É o nosso pastor. Sabe o que é primícia, irmão? É um dia de trabalho. Além de entregar o meu dízimo, porque dízimo é dívida com Deus, tem nada a ver com primícia, tá? Oferta alçada é outra coisa. Vai começar a reforma do templo. Vai começar aí, vamos trocar a cadeira. Oferta alçada. Não é oferta de troco, não. Troco lá na igreja a gente mudou o nome. 10, 15 é semente. Vou dar uma semente. E Deus vai ajudar, porque às vezes eu só tenho esse. Então é uma semente ao Senhor. A Bíblia fala de oferta de peso, oferta alçada. O Senhor vai abençoar. Essas cadeiras vai chegar nova aqui, pastor. Em nome de Jesus. Nós também queremos abençoar. Vai chegar.
Deus é bom e é fiel. E o povo de Deus é generoso e obediente. Mas primícia é um dia de trabalho. É o meu salário inteirinho, é o primeiro que eu entrego. Tá aqui, Érica, que é a tesoureira da igreja. Antes de eu pagar a dívida, primícia. Eu divido por 30 o meu salário e entrego. Ganhei 10 reais, eu tenho que primiciar. O que é de Deus é de Deus. E é na vida dos pastores. É assim. E as pessoas lá primiciam na minha vida e na vida de Rodrigo. E os da minha casa eu falo, não, eu não quero pra mim. Porque senão tá voltando pra mim, tá sendo injusto. Então a gente abençoa a obra de Deus. E agora vai vir pro nosso pastor domingo. Mas numa outra época, numa outra hora, se precisar, pastor, pode me chamar que eu falo sobre primícia. O pessoal fala, depois que o Rodrigo começou a falar de finanças, você começou também, né? Mas nós somos uma só carne. O que é certo dá certo. E eu gosto, né? Porque Deus tem prosperado. Meu esposo trabalhou 18 anos no banco. Saiu e ficou integral na igreja. A igreja aconteceu um problema, uma multiplicação. Eu não falo mais racha. Uma multiplicação. Deus deixa quem Ele quer e tira quem Ele quer. E permite, não é não? José falou assim para os irmãos: ei, eu não estou no lugar de Deus. Foi Deus que permitiu isso, porque eu tinha que alimentar vocês, né? Isso é propósito. Quem vive propósito não fica com rancor, não guarda mágoa, porque entende o que é propósito. Então Deus começou a prosperar, porque Ele falou: vou voltar de novo. Só que ele tinha um sonho de dar treinamento. Ele não sabia como ele entraria numa empresa. Ele fez lá uma entrevista, nem sabia o que era direito, e era treinamento dentro do banco. Muito melhor do que trabalhar no banco. Deus é bom, Deus é fiel. A nossa casa ama primiciar, dizimar e ofertar. Quem oferta muito, recebe muito, né? Né, varão? Paz é uma bênção. Seja bênção, obedece a palavra. Mas esse povo aqui entendeu o mistério. Não é só chorar, não é só procurar quando preciso, é jejuar, é apresentar o holocausto, oferta de comunhão ao Senhor. 27. E os israelitas consultaram ao Senhor. Naqueles dias a arca da aliança estava ali, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram novamente, terceira vez: sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? Perseverante esse povo, né, irmãos? Eles estavam sem rei, faziam o que queria, mas eles aprenderam o caminho da perseverança, hein? Se é aquele que vem domingo e falta outro, se eu vim domingo e eu falto outro culto da semana, precisa ser perseverante. Todos os dias estava no templo e nas casas. Esse dia eu falei para o Rodrigo assim: todo mundo quer as almas, né? Que fala lá que Deus acrescentava todos os dias. Mas quer estar todo dia fazendo it, nos grupos pequenos, nas casas e no templo? Antes do dever, antes do lazer vem o dever. O Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Irmãos, vai para o 35. Não vê tudo não. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel, e naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espadas. E ainda mais, feriram mais. Mas a gente está lendo, irmãos. Sabe por quê? Eu sempre digo assim: quando Deus manda entregar, eu entrego. E entregou, está tudo certo. Eu quero dizer para você: autoridade. Deus é a autoridade sobre a nossa vida. Eu não posso entrar diante de Deus de qualquer jeito, só para pedir. Não, eu preciso saber qual é o caminho do coração de Deus. O salmista fala: Senhor, me ensina o caminho do teu coração. Essa é a minha oração, ano após ano. Senhor, ensina-me o caminho do teu coração. Ensina. Ele vai ensinar. Ele vai. É o caminho da obediência. É o caminho da submissão. Mas o pastor não manda em mim. Mas ele é a autoridade. É uma liderança assistida. Você não vai chegar e falar: posso. Mas você vai chegar: pastor, eu tenho tanta necessidade.
E ocorreu aqui, aconteceu, alguém me convidou, até pagou. Esses dias um membro da nossa igreja mandou para mim, para o pastor assim: pastor, eu estou comunicando que eu vou num encontro com Deus, já até pagaram para mim. O pastor falou assim: você está comunicando que você vai, ou você está querendo saber se eu acho legal, se eu conheço essa igreja, esse pastor? A pessoa se calou, não falou nada. Muitas vezes nós queremos fazer assim porque fizemos assim com os nossos pais. Isso não vai dar certo. Deus não te chamou para viver uma vida do jeito que você quer. Esse povo não tinha rei naquela época. Eles estavam de qualquer jeito, mas eu e você não. Nós temos Deus. Nós temos nossos pastores, né? Nós temos nossos pais. Ah, mas eu não tenho pais biológicos, mas tenho espiritual. Eu acredito que aqui na igreja alguém cuida de você. Somos uma igreja de cuidado. Tem alguém com que você pode se aconselhar e ser cuidado. O Senhor quer falar comigo e com você sobre autoridade. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Papai querido, nós estamos aqui e ouvimos a tua voz, porque a tua palavra, Pai, se eu não falasse nada e somente lesse, já bastava, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aprendendo, Pai, o caminho, Pai, de chegar ao Senhor com todo temor e tremor, buscando a tua face, Pai, em oração, Pai, em consagração, em jejum, Pai, em oferta, Pai, em entrega, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este lugar, Pai, por esta casa, Pai, por este povo, Senhor, por esses pastores, Pai, que vem cuidando de tantas igrejas, Pai, daquelas que nem estão aqui com eles, Pai, mas eles cuidam e fazem para Ti, Pai. Conserva esse coração em eles e multiplica, Senhor, a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, seus filhos e a sua geração, Pai. Obrigado, Senhor, por cada um que entrou aqui, Pai. Que possa sair, Pai, propondo em seu coração, Pai, não viver mais uma vida de independência, Pai, vivendo do jeito que quer, Pai, mas que seja do jeito que o Senhor determinou. E nós possamos viver o propósito, Pai, sem pensar no processo se dói, se é difícil. Não foi fácil, Pai, para os teus servos. E não está sendo fácil no mundo inteiro, a tua palavra garante. Porque foi o Senhor quem disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu. Então significa que nós iremos também vencer. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus porque Ele é bom. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Convidar o pastor Domingos para ele finalizar. E eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém?